Ela é doutora pelo Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e mestre em Comunicação Social pela Metodista, instituição onde também se formou em jornalismo. Foi repórter do IG e da Folha de São Paulo, assessora de comunicação de diversas organizações e editora de revistas. Foi professora dos cursos de jornalismo na Uniban, FIAM, FAPSP, Rio Branco, AMB Morumbi e São Judas. É organizadora e coautora dos livros Mestres da Reportagem, América Latina, Comunicação e Política e Jornalismo Policial, Histórias de Quem Faz. Desde 2016, leciona no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em diversas disciplinas. Entre elas, Prática da Notícia, História do Jornalismo e da Comunicação, Jornalismo Digital e Assessoria de Comunicação. O programa Memórias do curso de jornalismo recebe hoje a professora Patrícia Paixão. Olá, professora, seja muito bem-vinda. É muito bom ter a senhora aqui conosco. Digo mesmo, Milena, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre jornalismo e sobre minha carreira. Eu tenho certeza que vai ser incrível, Pro. E para a gente começar, eu vou começar com a pergunta padrão, mas que é muito importante a gente saber qual foi a motivação da senhora para escolher o jornalismo como faculdade. Bem, vamos lá. Para isso eu vou voltar na minha adolescência, né? Eu venho de uma família que tem uma ligação muito forte com política, dos dois lados, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Então, o meu pai ele foi preso durante a ditadura militar, né? Foi torturado, ele não tinha ligação com política, mas o irmão dele, meu tio, tinha ligação com política, né? Ele participava de um sindicato que compunha os movimentos na época de luta pela democracia, né? E meu pai, então, acabou sendo preso por causa do meu tio, que estava sendo perseguido pela ditadura. E isso foi sempre muito forte nas conversas, nos almoços de família, né? Quando a gente se reunia, a gente sempre comentava isso, sobre ditadura militar. E o meu tio também, pelo fato de ter sido perseguido, também trazia essas questões. Por parte de mãe, né, numa direção contrária, eu tinha meu avô, que era militar, né, e ele não participou efetivamente como militar na ditadura, né, mas ele sempre defendia um pouco esse lado, né, da história. E sempre havia aqueles embates entre esses dois lados da família. Então eu fui crescendo assim, gostando muito dessas discussões, me inteirando muito, mais alinhada, lógico, ao lado do meu pai, né, abraçando muito assim essas questões que ele trazia. E eu sempre vi o jornalismo muito ligado a isso, né? Meu pai comentava que a imprensa na época da ditadura tinha sofrido censura, que muitos jornalistas também foram presos, torturados, né? E ao lado disso também, sempre gostei muito de acompanhar o que acontecia na televisão, né? Quando eu assistia a um acontecimento na TV importante, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, que é um que eu lembro bastante, né, do Pedro Bial fazendo a cobertura ao vivo ali na tela da TV, eu ficava imaginando, nossa, eu queria estar ali, eu queria ser testemunha, né, ocular daquele, né, acontecimento, como jornalista. Eu falei, que profissão legal você poder ser testemunha do fato, né, contar o fato, né? Então, eu acho que somando tudo isso, né, esse vínculo com a política na minha família e meu pai sempre mostrando a ligação da imprensa com a política, e essa vontade de ser testemunha, né, dos fatos e contar esses fatos, né, também aliado ao fato de que eu sempre gostei de escrever, né, eu era aquela pessoa que tinha diários, né, desde que eu me conheço por gente eu tenho diário, sempre gostei de escrever. Então, isso foi naturalmente me levando para a escolha do jornalismo, e quando chegou a época do vestibular, eu não tive dúvida, né? Eu sou daquelas pessoas que, assim, estavam bem certas do que queriam fazer, eu nunca tive uma outra opção de curso. Eu queria jornalismo, prestei jornalismo e entrei em jornalismo. Então, a escolha foi bem clara. E desde sempre, assim, gostei da profissão. Eu sempre falo para os alunos, se eu tivesse que voltar, mesmo com todos os desafios e problemas que a profissão também tem, eu escolheria jornalismo de novo, porque é uma profissão que me dá muita satisfação. Assim, eu sou muito feliz sendo jornalista. Eu fico muito feliz e confiante em saber isso, Pro. E algo que a senhora comentou que eu achei muito legal é essa diferença, né, dos lados das famílias. A senhora acha que isso talvez
da senhora ter que mediar qual lado que eu vou escolher, talvez um instinto assim mesmo que a senhora teve, também ajudou a senhora a decidir que queria ser professora, talvez mostrar para as pessoas, trazer um pouco dessa visão que a senhora teve que ter desde criança, talvez para a sala de aula, para outras pessoas que estavam vindo nessa carreira? Eu acho que me ajudou mais no sentido de entender que é sempre importante ouvir o outro lado. Mesmo eu ficando mais alinhada ao lado da família do meu pai, nesse aspecto político, né? Mas eu também procurava entender o ponto de vista que meu avô, que era militar, colocava, né? E até procurava entender por que eles pensavam daquela maneira, né? Porque o meu avô, ele ficou um pouco alijado do movimento militar, de envolvimento ali da ditadura. Então, ele falava as coisas muito, assim, de orelhada, entendeu? Ele comprava muito versões que chegavam a ele. Ele não viveu diretamente como militar que participou da repressão, mas ele recebia muitas versões e então eu procurava sempre entender esse lado dele. Ele defende porque ele acha que foi daquele jeito, mas se ele tivesse sentido na pele algumas coisas que meu pai sentiu, ele talvez não defenderia, né? Agora, no fato de ser professora, eu confesso, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu não tinha vontade de ser professora. Hoje eu amo muito ser professora. Que bom. Mas eu não escolhi eu não comecei a dar aula com esse sonho. Eu quero ser professora. Embora minha mãe é professora, deu aula a vida inteira, né, no colégio, era professora efetiva do Estado, deu aula a vida inteira, manhã, tarde e noite. Então eu era aquela filha que raramente via minha mãe, que ela estava sempre dando aula. Meu pai, ele é engenheiro, depois virou professor também, começou a dar aula na FATEC, né? Mas eu não tinha o sonho de ser professora, não. Eu estava muito feliz com a minha profissão de jornalista. Na verdade, a carreira docente entra na minha vida a partir de 2005, 2004, na verdade, eu começo a pensar em ser professora, mas não com aquela vocação, assim, nossa, eu nasci para ser professora. É que antes de mim, o meu companheiro, né, começou a lecionar e eu comecei a achar muito legal a vida dele, vamos dizer assim, em relação à minha, que estava trabalhando só com jornalismo, né? Porque eu falei assim, poxa, ele tem tempo para ler as coisas dele, né? Porque eu via que ele ficava à tarde em casa e ele conseguia ler coisas que ele gostava. Ele me contava coisas da relação dele com os alunos, eu achava muito legal. Eu falei, nossa, que legal, né? Isso, de você poder ter a oportunidade de debater com os alunos e tal. E então eu comecei a achar a vida dele muito interessante. Ele estava no momento que ele saiu da redação da Folha, porque nós nos conhecemos na Folha de São Paulo. E ele sim queria ser professor. Ele foi fazer mestrado para ser professor. E ele começou a dar aula, saiu da redação da Folha, começou a dar aula na Unip. E eu falei, poxa, essa vida é muito legal e além de tudo eu não preciso, né, trabalhar de feriado, plantão, porque como jornalista, né, você vai 2 finais de semana por mês, você vai ter que trabalhar ali, feriado, fazer plantão, essas coisas todas, né? Então, eu comecei muito por esse lado, eu falei 2 férias por ano, mas muito assim com muitas ilusões em torno do trabalho de docência, porque depois, quando eu comecei a dar aula, eu vi que a gente trabalha pra caramba, entendeu? Não é aquela coisa light que eu imaginava, de ficar em casa à tarde, coitado, ele estava, na verdade, corrigindo trabalho, lendo para fazer atividade para aluno, mas eu tinha essa ilusão que era uma vida mais tranquila que a de jornalista e, ao mesmo tempo, muito gostosa por ter essa relação com o aluno. Então, eu começo a fazer o mestrado, né, na Metodista, pensando em ter a docência como um trabalho que eu pudesse conciliar com o jornalismo. E assim eu comecei a dar aula em 2006. Eu ainda estava em redação, não mais na Folha, eu estava como editora de 2 revistas, mas eu falei, eu não vou largar meu trabalho como jornalista, porque a docência para mim é algo a mais para eu sentir, né? Mas aí eu comecei a dar aula e me apaixonei totalmente por dar aula. E eu vi que, na verdade, assim, ao longo dos anos, para eu fazer um trabalho a contento como professora, eu precisaria deixar a redação. Ficaria muito difícil eu ser uma boa docente e uma boa jornalista ao mesmo tempo, e ainda mais que eu também pensava em ser mãe, né? Já estava com esse projeto em vistas, né?
Então, em determinado momento, em 2009 eu deixei, né, de trabalhar como jornalista e passei a trabalhar só como professora. Ainda faço alguns trabalhos freelancers, escrevendo isso sempre, mas não mais assim como, né, trabalhadora CLT numa redação. E aí eu me encontrei muito na docência e percebi o quanto eu era rasa antes de ser professora, né? E até algo que eu sempre converso com os meus amigos que continuam trabalhando como jornalista e não são professores. Eu tenho um grupo, né, de WhatsApp dos meus colegas de faculdade e a gente vira e mexe se encontra para tomar um chopp, coisa e tal. E eu percebo assim, gente, como eu cresci sendo professora, sabe? E eu comento muito isso com eles, porque quando você trabalha só como jornalista, você fica tão ali centrado na cobertura do dia a dia, né? E você escreve sobre várias coisas, mas você não se aprofunda muito em nada, essa que é a verdade. E como professora, não, você tem que pesquisar para suas aulas serem cada vez melhores, né? Acompanhar o que está acontecendo em várias áreas, porque você ministra várias disciplinas. Então, eu cresci muito como docente e também nesse relacionamento professor-aluno eu me encontrei. Hoje eu digo que, sem sombra de dúvida, os meus melhores amigos são os meus alunos. Eu tenho, assim, ex-alunos que entraram para a minha vida e que estão em momentos muito importantes da minha vida, eles estão lá. Então, eu gosto muito, assim, hoje de ser professora, além de ser jornalista. Mas eu confesso que quando eu comecei a dar aula, eu ainda estava, assim, né, estudando, né, essa área. Não foi aquela coisa, eu sonho em ser professora, né? Eu tenho que te confessar que não foi assim. Não, eu fico feliz que a senhora se surpreendeu e gosta de ser professora, porque Sim. A senhora é ótima. Mas uma coisa que eu queria saber, que é muito interessante, a senhora trabalhou em diversas universidades, né? E eu queria saber um pouco como foi a sua relação específica aqui com o curso de jornalismo no Mackenzie, como ele te marcou, a sua relação com a universidade, com os alunos também, as matérias que a senhora dá, que são bem voltadas à política mesmo. Queria que a senhora contasse um pouco aqui para eu conhecer mais. Então, eu tive essa oportunidade de passar por várias universidades, né? E cada uma delas foi muito importante para mim, para o meu crescimento como professora. Nesses relacionamentos, né, que eu tenho com os alunos também, eu acho que cada faculdade tem um perfil de aluno e foi incrível conhecer alunos com diferentes perfis, né, e com diferentes questões, problemas e realidades. Isso sempre eu gostei bastante, né. Então, eu considero todas essas experiências anteriores ao Mackenzie muito importantes para mim. Mas, claro que entrar no Mackenzie foi a realização de um sonho, foi uma conquista, porque é uma instituição que ela é muito conceituada no mercado, né? Há um nome consolidado, né? E, então, assim, eu quando dava aula em outras faculdades, eu ficava pensando, né? Eu tenho que confessar, eu falei, poxa, né? Será que um dia eu vou ter uma instituição do porte de um Mackenzie no meu currículo, né? Então, quando surgiu a oportunidade de eu entrar aqui em 2016, né? Que nem foi assim, eu nem entrei para uma vaga que surgiu propriamente para mim. Eu entrei inicialmente para substituir uma professora que infelizmente estava doente, ela estava num processo de câncer, né? E acabou que eu comecei substituindo essa professora, ela infelizmente veio a falecer, né? E aí abriu essa vaga e eu peguei essa vaga, né? Mas para mim foi algo muito especial, né? Eu fiquei muito feliz. Teve um começo aí nesse período de Mackenzie de adaptação, porque eu vinha de faculdades assim com perfis bastante diferentes. A faculdade que eu lecionava antes do Mackenzie, que era a FAP-SP, lá eu era coordenadora também do curso de jornalismo, era numa faculdade que ela era de uma linha mais popular, né, uma mensalidade bem mais baixa, perfil de aluno totalmente diferente. Então eu tive esses primeiros 2 anos assim que eu fiquei tateando, tentando encontrar um jeito de dar aula que me adaptasse melhor ao perfil do aluno, né, procurando entender a realidade da instituição. Mas aos poucos, né, eu fui sendo abraçada pelo Mackenzie em vários sentidos, assim,
Tanto que eu trouxe minhas filhas para cá, para estudarem também no colégio, e o Mackenzie passou a ser minha família, né, em diversos aspectos. A ponto de hoje eu ser aluna também mackenzista, porque eu estou fazendo história aqui, né, no curso EAD. Então, acho que esse momento que eu não sou só mais professora, mas sou aluna também, ele mostra o quanto eu estou envolvida com essa instituição. Realmente, o Mackenzie hoje é muito importante na minha vida, eu tenho muito orgulho de ser professora do Mackenzie. E sobre as disciplinas, assim, eu tenho muita dificuldade de escolher uma, né, como a principal dentre as várias que eu ministro, porque eu gosto muito de todas que eu dou aula, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu vejo até alguns colegas falarem, a Patrícia é a professora do coraçãozinho, ela é toda apaixonada, mas eu realmente gosto de me envolver com tudo que eu faço muito intensamente, e todas as disciplinas que eu leciono para mim são muito importantes. Mas talvez para a questão brasileira hoje, para a questão da desigualdade que a gente tem no nosso país, e outras problemáticas como a questão do racismo estrutural, machismo estrutural, né? Talvez a disciplina que mais importante nesse sentido que eu leciono hoje seja políticas públicas e direitos humanos. É aquela disciplina em que eu sinto que o aluno precisa daquela disciplina, ele precisa se atentar para aquele conteúdo, perceber que ele, enquanto jornalista, ele tem que defender os direitos humanos, ele tem que prestar atenção para essas questões, ele tem que fazer a diferença, né, como profissional de jornalismo na sociedade em que ele vive, que é uma sociedade muito desigual e marcada por problemas seculares, né? Então, eu gosto muito de todas as minhas disciplinas, mas essa talvez seja com conteúdo mais forte, assim, mais necessário, mais urgente para a problemática do Brasil hoje. E, professora, eu queria que a senhora contasse, assim, né? A senhora comentou da importância dessa matéria mesmo voltada à política, realmente para a situação do nosso país. E eu queria que a senhora comentasse um pouco do perfil do aluno mesmo, recebendo essa matéria, como a senhora aplica. A senhora está aqui desde 2016, então acho que algumas coisas podem ter mudado no meio do caminho. Queria que a senhora falasse, assim, se é a mesma coisa ainda hoje, os métodos, o assunto mesmo, é o mesmo assunto, mas a diferença também dentro da sala de aula, né, dos perfis dos alunos que a gente tem hoje. Essa disciplina, lecioná-la hoje é um desafio, porque a gente está vivendo um momento no nosso país de muitas paixões, né, no que diz respeito a direitos humanos, muito desconhecimento, muita ignorância por parte das pessoas, ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer direitos sobre direitos humanos, né. E tem essa divisão política também no nosso país, né, que isso ficou bem demarcado aí nas últimas eleições, né? Então, quando você traz o assunto direitos humanos, a princípio, existe, não todos, mas existe uma parte dos alunos que tendem a ver nessa disciplina um direcionamento político que, na verdade, não existe, porque você defender direitos humanos é você defender direito para todos os seres humanos, sejam eles de direita, de esquerda, brancos, negros, amarelos, enfim, mulheres, homens, literalmente para todo mundo, né? E é isso que eu procuro até desconstruir um pouco dessa visão equivocada, essa visão ignorante no sentido de desconhecimento, já logo na nossa primeira aula, mostrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que é o documento que melhor congrega até hoje os direitos humanos, ele é um documento construído por setores da direita e da esquerda, né? Até meio esquisito falar em direita e esquerda hoje, porque isso é uma coisa que está muito ainda, né, arraigado ao período anterior à queda do muro e tudo, da Guerra Fria e tudo mais, mas como existe essa divisão aí latente aí no nosso país, né? Eu procuro desconstruir isso na primeira aula e mostrar historicamente como esses direitos foram surgindo. Então, a gente tem a questão dos primeiros direitos, por exemplo, que vão surgindo, eles estão ligados aos setores liberais, né? Direito de ir e vir, liberdade de expressão, né? Os direitos sociais, que eles começam a ser discutidos depois, que aí sim eles estão ligados mais a movimentos de esquerda, né? Então, eu vou mostrando isso para eles e para eles entenderem que é importante defender direitos humanos, né?
que direitos humanos são para todos e desconstruir um pouco essa visão de que a defesa dos direitos humanos é uma ideologia de esquerda, como a gente vê aparecer em algumas falas, não de todos, mas de alguns em função desse momento que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? Então, eu acho que existe esse reflexo da situação política do país hoje na minha disciplina. Os alunos trazem um pouco de coisas que eles ouvem muitas vezes na família e que nem sempre correspondem à realidade sobre a história dos direitos humanos, né? E esse é um debate muito importante de ser feito nesse momento, porque se as pessoas abrirem mão dos direitos humanos, elas estão se prejudicando, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa, como jornalista, conscientizar o cidadão brasileiro de que os direitos humanos são muito importantes e que não é possível a gente abrir mão deles e que eles não estão ligados a um determinado partido, a uma determinada tendência política, entendeu? Eles têm um processo de construção histórica com a contribuição de diferentes setores e eles têm uma razão de ser, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está um pouco difícil hoje de trabalhar por conta do momento político que a gente está vivendo. Uhum. Professora, nosso papo foi muito, muito gostoso. Eu aprendi muita coisa nesse tempinho aqui que a gente conversou. Eu queria agradecer a senhora. Infelizmente, a gente tem que encerrar, mas foi muito bom, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Milena, e, enfim, fiquei muito feliz de contribuir e contando um pouquinho da minha história. É sempre um grande prazer. E muito obrigada também a você, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.